Estamos de volta com o Band Cidade para falar sobre saúde. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada em 1991 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre o aumento da doença no mundo. E no Brasil, estima-se que 14 milhões de brasileiros tenham a doença. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico endocrinologista Sérgio Nassif. Obrigado pela presença, doutor. Boa tarde, tudo bem? A diabetes é uma doença crônica, é uma doença silenciosa. Como é que ela se manifesta? De onde que ela surge? Existem dois tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, aquele mais frequente em crianças e adolescentes, ao redor dos 10, 20 anos de idade. E esse é uma doença que se manifesta de uma forma muito clara. Acontece o que a população já conhece e os órgãos de saúde também, aqueles sintomas clássicos de fazer muito xixi, perder peso. E desde o momento essas crianças vão iniciar tratamento com insulina. Acontece que essa frequência desse diabetes tipo 1 é apenas de 10% de todos os casos de diabetes. A grande maioria, praticamente 90%, são casos de diabetes tipo 2. E esses diabetes tipo 2, a manifestação deles é lenta e insidiosa. Acontece em adultos, geralmente a partir dos 40 anos de idade, está relacionado ao ganho de peso e ao sedentarismo, então é muito frequente nos dias de hoje e ele não dá sintomas inicialmente. Esse é o grande problema. Por isso temos essa data para lembrar a população em geral da importância dessa doença que pode trazer tantas complicações para os indivíduos. Agora, quando procurar um médico, nem que seja um clínico geral que vai poder identificar uma doença dessa, um especialista, que no caso é um endocrinologista, quando procurar, quais são os sintomas que primeiro aparecem, que a pessoa pode falar assim, bom, isso não está normal, apesar de ainda não estar incomodando? Nós temos um problema hoje porque muitas pessoas têm um quadro inicial de diabetes e não sabem ainda. Então, acho que a melhor conduta frente a esse problema é todo paciente, todo adulto que ganhou peso, que é sedentário, e é uma grande parcela da população está nessa faixa etária e está com essa condição, deve procurar um médico para fazer uns exames de rotina e verificar como está a glicose, porque esse aumento lento que vai ocorrendo ainda na faixa de normalidade, mas vai migrando depois para o pré-diabetes, é facilmente percebível e o médico vai orientar uma mudança de estilo de vida, sem medicamentos inicialmente, mas estimular a vida saudável, reforçar a importância da boa alimentação. Isso somente pode prevenir a doença? Dá para cuidar do diabetes no início sem remédio? Isso dá. Se você fizer essa intervenção enquanto é o pré-diabetes e não é o diabetes ainda, dá para voltar ao normal e o paciente não ter diabetes. Mas, se o paciente não procura médico, não faz exame, a doença não dá sintomas, como eu falei inicialmente, e só vai descobrir quando está com um quadro mais avançado, aí a doença não volta mais. É permanente, ela é progressiva e vai precisar de cada vez mais medidas para evitar as temíveis complicações da doença. Tem gente que acha que diabetes trata-se somente tomando insulina. Esse é um dos casos mais graves já da doença. Isso. A insulina é dado para os pacientes, as crianças, naquele outro tipo de diabetes. Tipo 1. Agora, os adultos, inicialmente, não usam insulina. A insulina seria para um quadro, como você falou, mais adiantado. A princípio, nesse tipo de parcela da população que nós estamos falando, esse recém-diagnóstico, existe, primeiro, mudança de estilo de vida. Se isso não funcionar, e eu acho que isso até pode ser feito pelo clínico geral, inicialmente. Está com o exame de glicose, uma alteração pequena, fez uma mudança de estilo de vida, melhorou, pode continuar com o médico clínico geral. Agora, se não houve uma mudança, se não voltou ao valor completamente normal, deve procurar um endocrinologista para, além da mudança de estilo de vida, começar não com insulina, mas com um comprimido que pode dar uma outra qualidade de vida para esse paciente. Tá, então só depende de cada um, é importante se cuidar. Eu queria agradecer imensamente as explicações do Dr. Sérgio Nassif, que gentilmente nos atendeu e passou as informações para o nosso telespectador. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima disposição. Obrigado. A gente segue falando de saúde, porque só neste ano estima-se que o Brasil tenha pelo menos 60 mil novos casos de câncer de próstata. É muita coisa, né? Por isso o Novembro Azul foi criado para conscientizar os homens sobre a importância do exame de rotina. Quanto mais cedo a doença for descoberta, a chance de cura pode ultrapassar os 90%. Flávio sempre cuidou da saúde, principalmente depois que o pai dele morreu de câncer de próstata. E foi essa preocupação que salvou a vida do engenheiro. Durante exames de rotina, foi diagnosticado o tumor. A notícia foi um baque, mesmo com a doença ainda no início, quando as chances de cura chegam a 90%. Eu fiquei por algum tempo bastante preocupado com o que seria o meu futuro, o futuro da minha esposa, dos meus filhos. E
a conversa junto com o médico, a decisão das ações que a gente ia tomar, tudo aos poucos foi me dando confiança para vencer essa fase. Graças ao diagnóstico precoce, a cirurgia foi um sucesso e agora ele está curado. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano, 61 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. E o que mais preocupa a Sociedade Brasileira de Urologia é que 20% dos pacientes vão descobrir a doença já em um estágio bem avançado, o que reduz as chances de cura. E o preconceito, em pleno século XXI, é o principal inimigo da prevenção. O preconceito, ele realmente diminui a frequência dos pacientes por questão de masculinidade e às vezes de infantilidade e até um pouco questão de receio pelo fato de encontrar uma doença desastrosa que poderia ser um câncer de próstata. Então, acho que os homens estão menos preparados que as mulheres nesse exemplo de prevenção das doenças. Os fatores de risco são obesidade, hereditariedade, raça e principalmente a idade. Quanto você mais envelhece, maior a probabilidade da doença de se desenvolver. É acima da sexta década a maior prevalência da doença e aproximadamente com 65 anos 2/3 dos pacientes são diagnosticados nessa faixa etária, mas a prevenção é na 50ª idade de vida, ou seja, com 50 anos. O mês de novembro é dedicado à prevenção ao câncer de próstata. Em São José dos Campos, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde estão atentos a identificar possíveis novos casos. Durante o mês de novembro, a gente intensifica as nossas ações, aproveitando a oportunidade dos homens que adentram as nossas unidades para fazer a busca ativa de casos de doenças, né, que afetam mais os homens. Flávio venceu o câncer de próstata e hoje é exemplo de que a prevenção vale mais que qualquer preconceito. Tem pessoas que sempre vão ficar fazendo piada, mas você tem que pensar em você tem que ter consciência de que você tem que fazer a sua parte, você tem que pensar na sua saúde, pensar na sua esposa, na sua família, nos seus filhos e não se preocupar com nenhum exame, com nenhuma bobagem. Hora de conferir a previsão do tempo para esta tarde em toda a região. Poucas nuvens em toda a região e o sol forte faz as temperaturas dispararem agora à tarde. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros atingem os 25 graus. No Vale, São Luís do Paraitinga ainda promete uma tarde amena, mas os termômetros passam dos 30 graus em Jacareí, Cruzeiro e Arapeí. Litoral Norte com tempo aberto e máximas de 25 graus em Ilhabela. Taubaté terá até 30 graus agora à tarde. O calor se mantém durante toda a semana, mas a partir da quinta-feira podem ocorrer pancadas de chuva. Caraguatatuba com máxima de 25 graus hoje à tarde. Amanhã será mais um dia de sol e a máxima chegará aos 28. E no próximo bloco, com a cesta básica mais cara, o consumidor precisa ficar de olho nos preços e pesquisar. O Band Cidade volta com dicas já, agora 1h09.